Irmãos, nós começamos a exposição da carta de Filipenses e pedimos aos irmãos que abram Filipenses capítulo 4. Eu vou ler dos versos de 3 até 13. Filipenses 4, versos de 3 até 13. E os irmãos assentados como estão, por favor, acompanhem a leitura do texto. Mas para lermos esse texto, irmãos, eu peço que pensemos no seguinte: se nós não tivéssemos mais motivo nenhum, aqueles que são salvos em Cristo têm o maior de todos os motivos para serem alegres. Filipenses é a carta da alegria, uma carta que consta com 4 capítulos. Nós vamos enxergar 16 vezes o imperativo, alegrai-vos. E eu gostaria que hoje você entendesse uma coisa: a sua tendência carnal, como um homem que ainda tende ao pecado, é enxergar motivos para se entristecer. A sua tendência é reclamar de tudo. Então, o contrário disso é alegrar-se com todas as coisas. Atente para isso. Por quê? A sociedade pós-moderna do século XXI é aquela que vive a miséria rica. Nós nunca tivemos tanto e nunca tivemos tão pouco. Nós nunca tivemos tanto conforto, tanta saúde, tantas opções e nunca fomos tão miseráveis espiritualmente, socialmente e psicologicamente. E é por isso que os índices de suicídio, desde crianças com 4 anos até idosos, têm subido assustadoramente. E pasmem, não é só lá fora, é no meio da igreja. Tem alguma coisa errada acontecendo, irmãos. Tem uma coisa errada acontecendo. O povo precisa ouvir de Filipenses, a carta da alegria. Então ouçam o que diz o Senhor Jesus à igreja em Filipenses 4, de 3 a 13. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isto praticai, e o Deus da paz será convosco. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, irmãos, o fruto do Espírito, fruto, e às vezes nós erramos dizendo frutos do Espírito. Não, irmãos, o fruto é um só, e ele tem vários gomos. O fruto do Espírito, ele começa com amor. O segundo gomo é alegria. Paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Paulo está dizendo que os que são de Cristo crucificaram as concupiscências, o desejo desenfreado da carne com as suas paixões. Uma das coisas desenfreadas da carne é a falta de alegria, é a murmuração, é a falta de você ser feliz com aquilo que você tem, reclamando por aquilo que você não tem. Irmãos,
Deus abomina os eternos insatisfeitos. As Sagradas Escrituras em 1 Tessalonicenses 5,16 dizem assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para convosco. Em tudo, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Isso se você consegue realmente ser um crente e crer nas Sagradas Escrituras. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas. Peço ao presbítero Ricardo que fique de pé e leia para nós Lucas 10, 20. Por favor. Lucas 10, 20. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Bom, irmãos, o Senhor Jesus, aqueles que Ele salvou, Ele lhes deu vida e vida em abundância. Então, na igreja, porque nós não temos como tratar do mundo, nós vamos tratar da igreja. Duas coisas: ou você não é um cristão, ou você precisa voltar ao primeiro amor, encarar a maior situação da sua vida. A nossa alegria maior é termos sido arrolados no livro da vida. Eu fui feito filho de Deus com tudo aquilo que vem junto no bojo disso. Porque é impossível, se Deus nos deu Cristo Jesus, não nos daria com Ele graciosamente todas as coisas? É isso que o apóstolo Paulo diz. Então, irmãos, nós estamos vivendo um tempo de incredulidade grave dentro da igreja, ou num tempo onde os crentes perderam a visão do que é ser cristão. Eu lhe pergunto nessa manhã, meu irmão, existe alegria na sua vida? As pessoas conseguem ver que você nasceu de novo porque você recebeu vida com abundância em Cristo? Ou a sua vida atual é um desserviço ao Evangelho, onde as pessoas olham para você e não veem motivo nenhum para quererem o Deus que você serve? Bem, as Sagradas Escrituras, elas não nos dão sugestões, elas nos dão mandamentos. E Paulo usa do imperativo aqui dizendo: alegrai-vos. Irmãos, é maravilhoso nós vermos a interpretação sistemática das Escrituras, que é isso que os nossos símbolos de fé fazem. É maravilhoso você ver quando o salmista diz assim: bendize, ó minha alma, bendize ao Senhor, e não te esqueça de nenhum só dos seus benefícios. O salmista está dizendo: pare de olhar para situações terríveis da vida, para as dificuldades. Mas ele não está falando isso para outra pessoa. Ele diz assim: bendize, ó minha alma. A ordem dele é para ele mesmo. Então a ordem é para você mesmo. Tire o foco dos problemas. Pare de ficar reclamando. Pare. O Senhor Jesus, no Sermão do Monte, em Mateus 6, de 22 e 23, ele diz assim: olha, se os seus olhos forem bons, tudo será luminoso. Mas por acaso, se o que há em ti sejam olhos maus, que grandes trevas serão. Irmãos, o autor da carta, não há dúvida nenhuma que pela condição literária, pelo estilo, a igreja nunca duvidou que foi o apóstolo Paulo. E nós estamos tratando então de um período de 60 a 69, depois de Cristo, para a carta aos Filipenses ter sido compilada da prisão. Então, nós vamos tratar agora das exortações de Filipenses. O evangelho vai continuar sendo pregado mesmo nas perseguições. Exortação ao seu coração, viu? O evangelho vai continuar sendo pregado mesmo nas perseguições. O remanescente fiel continua sendo fiel a Deus mesmo quando as coisas estão ruins. A propósito, quando o sangue dos mártires pingava na terra, brotava cristão. Quanto mais a igreja era morta, mais ela produzia crentes verdadeiros. Então, se você calou a boca por causa de perseguição, por causa de problema, Satanás conseguiu atingir o foco na sua vida. Porque o verdadeiro remanescente continua pregando a despeito das perseguições, que é isso que Paulo está fazendo em Filipenses. A segunda, sofrer por Cristo, tal qual 1 de Pedro, é uma alegria que traz glórias aos crentes. Se eu estou sofrendo por amor a Cristo, que bênção!
E isso me impulsiona. Se eu estou sofrendo por amor a Cristo e não por pecado meu. Terceiro, crentes vivem o evangelho servindo aos seus irmãos, à semelhança de Cristo. Os filipenses serviam a Paulo. Paulo servia aos filipenses. Quarta, crentes permanecem na verdade, que é a palavra, para evitar extremos de legalismo e antinomismo. Extremos não prestam, irmãos. Extremos não prestam. O que é legalismo? É você dizer assim, olha, no dia do Senhor, eu não posso tirar a minha ovelha que caiu lá dentro da vala. O Senhor Jesus diz assim, hipócrita, claro que você tem que ir lá e tirar a sua ovelha. Mas saiba que o dia do Senhor foi feito para você. É uma bênção você poder servir ao Senhor nesse dia. O que é, irmãos, antinomismo? É alguém que pega os 10 mandamentos ou algum dos mandamentos e diz assim, esse não serve mais para a igreja. Esses são os antinomistas, aqueles que desprezam a lei. Não, irmãos, a lei é bendita, ela nos conduz a Cristo. Então, Filipenses, ela diz assim, nem ao legalismo, nem ao antinomismo. 5. Ser fiel nos dízimos e ofertas para suprir a obra de Deus, que apoia servos de Deus, missionários, é uma bênção à prática cristã. Paulo está dizendo, Filipenses, vocês foram uma bênção na minha vida, vocês me sustentaram, vocês demonstraram o amor de vocês para comigo. 6. Ser grato para com tudo aquilo que recebemos. 7. Os crentes precisam perseverar, ir em frente, mesmo diante das perseguições, mesmo diante dos falsos ensinos e conflitos vividos dentro da igreja. Eu vou repetir essa. Os crentes precisam perseverar. Esse é o 5º ponto da nossa fé reformada calvinista. Os crentes vão perseverar até o fim, irmãos, porque não foram eles que começaram, mas foi Deus que começou uma boa obra que Ele vai completar até o dia de Cristo Jesus. Então, meu irmão, minha irmã, se você é um crente, você tem que perseverar e ir em frente até o fim, diante das perseguições, dos falsos ensinos e dos conflitos dentro da igreja. Caso contrário, se você ficar pelo meio do caminho, é porque você nunca foi. Curiosidade, irmãos. O nome Filipos da Macedônia advém do nome do pai de Alexandre, o Grande. E esse não é um local qualquer que Alexandre escolheu. Filipos era muito importante, era uma cidade proeminente na época. Estava na Via Ignátia, uma das principais rodovias da província romana do leste. Então, vamos imaginar, essa era uma 381 da época, essa era uma rodovia do boi da época, essa era uma 101 da época, que conduzia a uma colônia de soldados romanos aposentados. Filipos era um local de soldados que se aposentaram e foram viver ali. E por isso ela tinha os olhos do império. Era uma cidade tão importante. Heróis de guerra estavam ali naquele lugar. E é por isso que o apóstolo Paulo não cita nomes judeus, ele não cita patriarca, judaísmo, é porque ele está escrevendo para um público completamente gentio, que não faz a menor questão ou sentido ele citar essas coisas. São Paulo está extremamente grato e ele manifesta amor pelos cristãos de Filipenses. Paulo está extremamente grato e manifesta amor pelos filipenses. Paulo, irmãos, não está na beirada da piscina. Paulo está em prisão. Paulo está escrevendo preso. E ele está dizendo assim, alegrem-se, porque eu estou alegre. Você é capaz disso? No momento da sua dor, você encontrar motivos para alegrar aos outros? Porque isso é o ser cristão que Filipenses quer que tenhamos. Sejam conhecidas diante de Deus com orações, súplicas e ações de graças todas as vossas ansiedades. E o final disso é que a paz de Deus, que excede a todo entendimento, encherá o vosso coração em Cristo Jesus. Filipenses 4, 6 e 7. Ansiedade, irmãos, que o Senhor Jesus, a Bíblia vai tratando o tempo todo, é nada menos do que pecado. Ansiedade nos tira a alegria, nos tira o sono, nos tira a saúde. Ansiedade é a prova prática de que nós precisamos nos converter. Bem, se Paulo estava contente e em paz com tudo que ele recebeu dos filipenses, ele queria o mesmo para eles.
como antídoto para essa ansiedade. O quanto no século 21 nós precisamos, irmãos, deixar de sermos ansiosos. O quanto, irmãos? Descrevendo o Cristo humilde, o exemplo do Senhor da igreja, ele chama todos a seguirem-no, o Senhor da igreja. Filipenses 2, de 6 a 11, é o maior exemplo de humildade que nós temos nas Escrituras. Cristo, sendo Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. O quanto a igreja da época pós-moderna precisa de humildade, irmãos. O quanto. As pessoas se bastam em si mesmas. As pessoas acham que sabem alguma coisa. As pessoas acham. A arrogância e o orgulho são repugnantes na igreja, pois deve se apegar somente à confiança em Cristo. E Paulo vai tratando disso o tempo todo. A vida cristã requerida por Paulo aos filipenses tem uma base, Cristo. E ela requer que sirva-se aos outros como ele serviu. Então, nós temos um parâmetro, sirva aos outros, lembrando que somente os comprometidos com o Senhor é que têm liberdade para servir os outros. Irmãos, eu não sirvo os outros por causa dos outros. Eu sirvo aos outros porque eu estou servindo a Deus em primeiro lugar. A forma da mulher ser submissa não é que ela está obedecendo ao marido. Em primeiro lugar, ela está servindo a Deus sendo submissa. É isso que nós aprendemos. Então, eu não faço as coisas por causa dos outros. Eu faço as coisas porque estou servindo a glória de Deus. E esse é um dos outros pontos da nossa fé reformada. O quanto a igreja de nossos dias precisa deixar de ser egoísta, individualista, pragmática e arrogante, irmãos. E quando eu digo igreja, eu não estou dizendo esse prédio, eu estou dizendo você. O quanto a mensagem de Filipenses nos fará bem. E aí nós vamos concluir essa introdução aos Filipenses. Essa é apenas a introdução. O apóstolo Paulo vai garantir algo extraordinário, que nós precisamos nos conscientizar e agir imediatamente a partir disso. Por favor, diácono Ricardo, Filipenses 3:10 e o diácono Michel, Filipenses 4:13. Filipenses 3:10, por favor. Para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Só um minutinho. Irmãos, nós precisamos nos conformar com Cristo na sua morte. Nós precisamos conhecer a Cristo. Por favor, irmãos, com todo carinho, nós estamos vivendo tempos em que pessoas se aborrecem. Quando eu, como pastor, digo assim, ou você muda o foco, ou ninguém aguenta ficar perto de você. E aí as pessoas ficam com raiva quando eu digo isso. Mas ou você tira o foco dos problemas, da sua reclamação de vida, ou ninguém aguenta ficar perto de você. Como cristão, as Sagradas Escrituras dizem que os cristãos têm o bom perfume de Cristo. O bom perfume de Cristo exala no modelo de Cristo. Nós temos o modelo de Cristo. Irmãos, é o seguinte, quando as coisas estão doendo na vida dos outros, é só menos. O sujeito é mole. Mas quando caiu uma gota na minha roupa, nossa, transbordou o mundo. Então é o seguinte, eu minimizo o sofrimento dos outros e maximizo o que é meu. Não foi assim que o nosso Senhor viveu. Pare de maximizar os seus problemas achando que você é o pior do mundo. Eu vou afirmar daqui, você jamais vai sofrer 1/1000 do que Cristo sofreu. E a menos que você mude essa perspectiva da sua vida, você não vai dar o testemunho que Cristo deu. Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse é, sem dúvida, um dos versículos mais interpretados pelo falso evangelho da teologia da prosperidade. Posso tudo naquele que me fortalece. O sujeito abre assim, tem um SC, né? Super crente. E sai voando, hein? Bota uma capa aí. Bom, é lamentável, né? Porque começa a cantar assim, olha, se Deus não me fizer andar por sobre as águas, olha, faz o seguinte, você não tenta isso não, que você vai morrer afogado, viu?
Não vire supercrente, porque não funciona, hein? O que o texto está dizendo é o seguinte: eu sei estar contente em todas as coisas, na abundância e na escassez. Eu posso passar por todas as coisas naquele que me fortalece. E vou continuar sendo cristão, louvando a Deus e tendo motivos de alegria para glorificar a Deus. Esse é o contexto de Filipenses 4,13. Esse é o contexto. Irmãos, fé não é resultado de especulação. Fé é resultado de uma Bíblia colocada em prática. 2 de Pedro 1, de 3 a 11, ela trata o seguinte: você quer fortalecer a sua fé? Coloque essa fé em prática. E aí o irmão do Senhor Jesus, ele diz assim: vamos fazer o seguinte, vamos avaliar a sua fé? Me mostre os frutos que você está produzindo, que eu vou dizer se a sua fé é morta ou não. O que você está produzindo? Então imagine o seguinte: alguém te encontra na rua, é um bicho, né? Você não fala com os outros, não. E quando você fala com os outros, você é um poço de insatisfação, de incredulidade, de murmuração. Você só enxerga coisa ruim nos outros. É o contrário de alegria. Você acha que você está dando testemunho de cristão? Você acha que essa pessoa que convive com você, no dia que você falar assim, você quer conhecer o meu Deus? Ela vai olhar e vai falar assim, de jeito nenhum. Filipenses nos chama a seguir em frente, tentar sempre, desistir jamais. Filipenses 3, 13 e 14, irmãos, ouçam, por favor. Filipenses 3, 13 e 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Meu irmão, esqueça as coisas que para trás ficam, esqueça, mirando firmemente no autor e consumador da fé. Por quê? Foque no alvo que é Cristo Jesus, senão, irrefutavelmente, você nunca será feliz tendo o maior dos motivos para ser feliz. Você vai acabar a sua vida sendo um crente que nunca foi feliz, podendo ser feliz. Segundo, você nunca será servo de Deus e do seu próximo, mesmo tendo o maior exemplo que foi Jesus para isso. Se você nunca mudar a sua perspectiva, você nunca vai servir a Deus ao seu próximo, mesmo tendo o exemplo de Cristo para isso. Se você não mudar a sua perspectiva, você nunca será humilde, mesmo que Cristo lhe seja o exemplo crasso de humildade. Se você não mudar a sua perspectiva, você nunca será grato a nada do que os outros fizeram por você. Nunca. Você nunca agradecerá. Você nunca se preocupará em retribuir. Você sempre estará como um sanguessuga, querendo sempre tirar mais, ao invés de ter contentamento. A Escritura diz assim, grande fonte de lucro é piedade com... Clame a Deus para ser feliz com aquilo que você tem. Clame a Deus para ser feliz com o que você tem. Bom, irmãos, 3 frases para refletir. Há mais restauradora alegria em 5 minutos de adoração do que em 5 noites de folia. A.W. Tozer. O quanto você é um verdadeiro adorador. O quanto você tem alegria no Senhor. Hoje, por favor, você não tem que me responder nada, é o silêncio do seu coração em Deus. O quanto existe de alegria que contagia as pessoas à sua volta por causa de um Cristo que reina na sua vida. Segunda frase. A alegria insensível ao agradecimento é sempre suspeita. Theodore Hacker. Uma alegria que não tem agradecimento é uma alegria suspeita. É fogo de palha. Porque algumas pessoas acham que tem alegria em tóxico, em droga, em sexo, em poder. Não, irmãos, nós estamos falando o seguinte, a alegria verdadeira. E a alegria verdadeira afeta agradecimento. Por favor, no silêncio do seu coração, o quanto você é grato às pessoas. O quanto você é grato às pessoas. Terceira frase. A oração sem agradecimento é como um pássaro sem asas.
William Hendricks. Irmãos, quanto mais maturidade cristã, mais nós deixamos de orar por nós mesmos e passamos a orar pelos outros. Tenho tentado dizer isso à igreja. Quando você tira o foco do seu umbigo e passa a ter o foco no reino de Deus, você passa a orar pelo seu irmão, pelas conjunturas, por tudo, porque para você, você diz assim: eu estou em paz, eu estou na mão de um Deus que não pode falhar comigo. Eu tenho a alegria de ter sido salvo por Cristo Jesus, e se Deus me deu Jesus, Ele me dará com Ele todas as demais coisas que eu preciso, não as que eu quero, para esbanjar nos meus próprios prazeres. Irmãos, a ordem de Filipenses ao nosso coração é: alegre-se. Caso contrário, reveja a sua fé, porque você não está vivendo como crente, você não está produzindo frutos como cristão, e a sua vida não promove a glória de Deus. Sonde-se nessa manhã. E olha, isso não é uma sugestão, é um mandamento. Alegrai-vos no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós somos cheios do velho homem, a carne milita contra o espírito. E, Senhor, depois do Senhor nos dar um caminhão de bênçãos, nós conseguimos focar naquela mosca que voou do lado errado que nós não queríamos. E nós perdemos o dia, nós reclamamos, nós emburramos, nós jogamos tudo fora por causa de um detalhe, esquecendo do que o maior já foi feito por nós. Senhor Deus, nessa manhã nós nos envergonhamos e que o Senhor nos dê poder do Espírito, poder, ó Deus, para nos alegrarmos, para ter a nossa vida mudada, para nos convertermos de verdade, para nascermos de novo, Senhor. Nós somos aqueles que fomos chamados a viver uma vida em abundância, uma vida que as pessoas olhem para nós e, a despeito das lutas, nós temos um Deus que é maior do que as lutas. E todas as lutas o Senhor prometeu que transformaria em bênção na vida daqueles que te amam, que foram chamados pelo Senhor para te amar. Então, ó Deus, tira de nós a incredulidade prática, tira de nós, Senhor, tira de nós a murmuração, a insatisfação, a arrogância, Pai, por favor. Se sofremos, ó Deus, não somos maiores do que o nosso Senhor, apenas servos e nada mais. Nós oramos, ó Deus, então, por Cristo Jesus, nos transforma e nos dá a vista dos motivos pelos quais podemos e devemos nos alegrar. Para a Tua glória mesmo, ó Deus, é que nós te pedimos isso. Amém.